De cima, ruas inteiras cobertas de branco. Ventos de até 65 km por hora. Incêndios acidentais. A baixa umidade relativa do ar deixa... Foram 30 anos de grandes mudanças no tempo e na previsão do tempo. Não é mais como antes algo que as pessoas tinham dúvidas, porque hoje a precisão é muito maior. A tecnologia ajudou e muito a prever o tempo com mais precisão. Antes, uma pessoa tinha que ir até uma estação medidora, coletar dados como umidade do ar, quantidade de chuva, temperatura. Agora, esses equipamentos são automáticos e as informações saem daqui direto para o satélite. E do satélite vem para este supercomputador, capaz de processar 768 bilhões de operações em um único segundo. Antigamente nós fazíamos o nosso diagnóstico, seria como médico apenas olhando a cara do paciente, olhando os sintomas externos. O supercomputador seria basicamente como raio-x, como a tomografia computadorizada do médico. Mas não foram só os equipamentos que mudaram. A previsão do tempo do Bom Dia São Paulo acompanhou isso tudo. O quadro, que no começo do jornal era feito de Bauru, passou por várias transformações gráficas e estéticas. É de tempo bom. E a meteorologia? E a previsão para hoje? A temperatura continua em elevação. A gente percebeu que tem bem menos nuvens do que ontem. Por isso o sol está garantido por mais algum tempo. O dia ainda começa nublado, mas depois o sol aparece e volta a esquentar. A máxima prevista para... A inovação tecnológica, ela foi essencial e ainda é essencial para que a gente consiga traduzir graficamente melhor e mais rápido a informação meteorológica para o telespectador. As informações estão disponíveis nos computadores da Rede Globo em tempo real. É o meteorologista quem passa essa informação para os jornalistas. A gente ouve muito termo técnico, muita matemática, muita física e traduzir isso de forma fácil, acessível para as pessoas poderem assimilar e usar no seu dia a dia é um grande desafio. Com base nas informações do meteorologista, o jornalista faz o texto que vai ao ar. Nossa função como jornalista é transcrever esse texto, traduzir o texto de forma que as pessoas em casa entendam. A previsão deixou de ser só uma curiosidade, né? Acho que a previsão hoje é realmente um serviço essencial para as pessoas. É uma informação importante para a aviação, é uma informação importante também para a agricultura e para quem organiza eventos também. A linguagem da previsão do tempo também mudou. Acompanhou as mudanças climáticas das últimas 3 décadas. Passamos a falar em El Niño, Laninha, zona de convergência do Atlântico Sul. Fenômenos que, resumindo, trouxeram mais ou menos chuva. E é fato, o clima no mundo inteiro não é mais o mesmo. Um relatório apresentado pela ONU no fim de fevereiro mostrou que os últimos 11 anos foram os mais quentes desde que as temperaturas começaram a ser medidas, há mais de um século. Outra pesquisa feita por cientistas brasileiros revelou que nos últimos 50 anos a frequência de noites quentes no estado de São Paulo passou de 5% para 35%. E o frio ficou mais raro. Na década de 70, 30% dos dias eram de temperaturas baixas. Agora são 10%. E as previsões não são nada animadoras. As projeções indicam um aumento ainda de mais 1 grau Celsius na temperatura do Brasil, o que é realmente bastante significativo. Se por um lado os problemas ambientais aumentaram, por outro hoje também é maior o número de pessoas preocupadas com o futuro do planeta. No começo da década de 70, a população das grandes cidades começou a prestar atenção nas fumaças, chaminés e escapamentos de carros. E o estado de São Paulo descobriu que abrigava a cidade mais poluída do mundo. Este é o inferno de Cubatão. Aqui, a cobertura vegetal das encostas está em adiantado processo de destruição pela poluição. Vila Parise, que ficava no centro industrial de Cubatão, ficou internacionalmente conhecida como Vale da Morte. Agora eu vou pegar um pouquinho dessa água, se é que isso aqui pode se chamar de água. Olha só.
Pressionados pela opinião pública e por entidades ecológicas do planeta, indústrias e governantes tomaram as primeiras iniciativas e começaram o reflorestamento do local. 1,5 bilhão de sementes de árvores nativas. Para que o projeto desse certo, a CETESB teve que desenvolver um sistema especial para o plantio. Os moradores de Vila Parise foram transferidos para outra área. O Banco Mundial financiou o projeto. A CETESB determinou a instalação de filtro de ar nas fábricas. Os resultados apareceram. De cada 1.000 sementes lançadas, uma nasceu. O bom resultado que os técnicos esperavam. Hoje, Cubatão é considerada um exemplo mundial no controle de poluição. Os peixes voltaram ao rio Cubatão e a cidade ganhou uma densa arborização com vários parques ecológicos. Conhecer e enxergar o que aconteceu em Cubatão despertou uma nova consciência. Era preciso tomar providências urgentes para evitar que o drama da cidade da Baixada Santista se repetisse nas grandes cidades. Aqui na capital, a primeira preocupação foi em relação aos carros, que na época eram responsáveis por 90% da poluição do ar. E foi assim que as autoridades começaram a estudar maneiras para tentar diminuir o problema. A Operação Alerta, que aconteceu em julho de 1988, foi a primeira tentativa para conscientizar o paulistano para a importância de deixar o carro em casa nos dias em que a poluição estivesse muito alta. A grande avenida estava quase vazia. O Vale e todo o coração de São Paulo pareciam andar em ritmo de feriado. Naquele dia, 200 mil veículos não circularam no centro da capital. E um dos pontos que ficam mais congestionados é a Avenida Tiradentes. Foi uma surpresa, não houve congestionamentos porque, sem carros particulares, os ônibus que tiveram a frota reforçada conseguiram andar mais rápido. Acredito que pelo menos essa... A ambientalista Laura Tete foi a responsável por essa decisão. São Paulo chegou a ter quase 2, 3 estados de emergência por poluição do ar, e as campanhas educativas que foram feitas pelos órgãos ambientais, pela própria imprensa, e o Bom Dia São Paulo foi impressionantemente ativo nessa direção, esclareceu qual é o verdadeiro problema da poluição do ar numa cidade como São Paulo. O cenário para os próximos anos não é otimista, mas o exemplo de Cubatão mostra que é possível mudar quando há empenho e vontade. E a previsão